muito ameaçadora, né? Mas um poderoso, né? O gato, por exemplo, com o ratinho, né? Ele brinca, joga para lá, joga para cá, quer dizer, ele, né? Não é uma ameaça para ele, né? Então só Deus pode lidar com o mal como lida, né? E isso também nos ensina sobre o poder de Deus. Aí, desculpa. Você tinha falado ali sobre falou sobre o maligno que está distante do trono de Deus. Sim. Né? Jesus falou assim que o príncipe desse mundo das portas, né? Lembra que Jesus falou? Ele não tem parte nenhuma comigo. Sim. Já estava falando no Getsemane, Só que no momento que ele falou aquilo ali, eu vejo assim, lógico, Jesus estava em carne também, é Deus, né? Depois, na cruz, que daí o apóstolo Paulo, o pessoal vai ver essa batalha, né? Que ali em Apocalipse já está a batalha, né? Mas eu vejo assim, Jesus podia ter falado assim, eu penso, né? É meu pensamento. Podia falar, não, o inimigo das portas, mas assim, o príncipe, quer dizer que o mal tem uma hierarquia, tem um principado. E as pessoas muitas vezes brincam com essa coisa. Não que tem que temer, não, temer a Deus. Temer, como é que é? Sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo, ele foge de vocês. Mas tem que ter sujeição dele. Ou você é sujeito à soberania de Deus, ou é o príncipe desse mundo. Não dá para brincar com Deus. Não pode de maneira nenhuma. Jesus falou que não é contra mim, por mim é contra mim. Se está escrito, presta atenção no que está escrito, né? E Apocalipse é bem claro para isso, a ideia da minha verdade. Bom, essa história do mal, né, em termos de teologia, só por enquanto, né, fazendo essa pergunta, né, o que eu posso aprender sobre o destino do mal, né? O que eu quero que vocês gravem nos objetivos dessa aula de hoje é o seguinte: o mal será derrotado, né? Ele pode, como falou ali no capítulo 12, matar, né? Onde é que fala ali que venceram pelo sangue, né? E por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então assim, não há possibilidades, né, para a derrota do cristão, né? Ele está amparado no sangue do Cordeiro, né? Essa é a sua arma. Não é também uma arma, digamos, surpreendente? Não é surpreendente que aquele que foi expulso pelos exércitos de Miguel, como está aqui no texto, não vamos discutir agora, né, o que isso significa, mas aquele que enfrentou os exércitos do céu, agora sejam derrotados pela palavra do nosso testemunho e pelo nosso amor a Jesus. Não é incrível? A armadura de Deus não deveria ser armas, né, pesadas? Não. A verdade, a justiça, a fidelidade, o amor, a oração, são as armaduras de Deus, né? Tem crente que gosta de guerra, né? Acho que não entendeu a armadura de Deus, né? A armadura de Deus, irmãos, é justiça, paz, verdade, ministério, oração. Graça. Isso. Revestivos de Deus. Ali ele cita alguns equipamentos, mas tem crente que quer pegar em armas, né? Que acha que é para matar mesmo, né? Nós temos que pensar como nós enfrentamos o maligno. Está aqui já que nós entramos nesse assunto, né? Está aqui o destino final. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do outro, que ele me falou, o sangue de Cristo, por causa da palavra, do testemunho que deram. Você tem a palavra? A palavra é a espada do Espírito, né? É espada apenas no sentido figurado, simbólico. É a palavra. Saber manejar a palavra, como Paulo fala para Timóteo, né? Apresenta-te diante de Deus como um obreiro aprovado, que sabe manejar a palavra. Manejar, né? O que mais? E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amam mais a Jesus do que a si mesmos. Não é isso que Jesus falou?
Quem amar a sua vida, perdê-la. Quem por amor de mim perder a sua vida, esse a achará. Se você amar a si mesmo mais do que a mim, você não é digno de mim. Então as armas estão aí, né? Só que são armas que te cortam primeiro, né? Vencem a você primeiro, né? Vencendo a você primeiro, meu irmão, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Eliseu, isso daí vai lá para sim. Hebreus 4:12, a palavra de Deus sim. é viva e eficaz, ele traz a memória. Né? Exatamente. Julga a gente primeiro, penetra profundamente em nós primeiro, né? Nós permitimos que a palavra de Deus seja manejada em nós, né? A Apocalipse também fala que a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca, a palavra da sua boca. Então essa é a arma, está aí. Então não é por Estamos força, aqui, por violência. estamos aqui afiando a nossa arma, né? Afiando, passando e tal, né? Amanhã é segunda-feira. O acusador acusa de dia e de noite. Está aí. Onde você é derrotado, o vencedor é ele, né? Então nós estamos aqui afiando a nossa espada, né? Afia e tal, né? Amanhã hoje, né? Nós queremos estar prontos para a palavra. Diga. No caso, né, a gente está uma carcaça, um barro. Mas o que importa é o que está dentro, o que está dentro do eterno. O eterno. Vai deixar isso aqui, se o cara vir aí com a faca e tio, que o estado dinâmico lá e passar o facão no pescoço, ele passou na barra. O outro. Amém. Na hora ali. Apocalipse nos ajuda a entender essas coisas, né? Bom, deixa eu ver aqui mais. Bom, já estourei meu tempo, né? Bom, sobre Cristo, eu falei, acho que aquilo que... primogênito dos mortos, olha que interessante. Jesus não é chamado aqui de unigênito, mas primogênito, o primeiro dos ressuscitados. Quando a Bíblia fala em família de Deus, é isso que ele está dizendo. Jesus se tornou o irmão primogênito dessa nova família humana, né? Primogênito dos mortos. Cordeiro de Deus, né, que eu já falei, aparece 29 vezes. É o título preferido para Jesus no Apocalipse. Por quê? Porque não aparece o Todo-Poderoso, o Leão, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Aparece, está tudo lá. Apocalipse 19, está tudo aí. Mas o preferido é o Cordeiro de Deus. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso, né? Hebreus de novo, né? Hebreus 4. Assim entraremos no descanso, né? O descanso de Deus. Bom, falei bastante sobre Jesus, a vitória de Jesus e tal, né? Que já falei sobre Alfa e Ômega, falei sobre trono. A adoração é uma teologia central no Apocalipse. Apocalipse é cheio de cultos, né? Culto, louvor, adoração e tal. Então, assim, meus irmãos, olha que coisa interessante. O Novo Testamento quase não fala em culto. Nós temos uma vida eclesiástica meio deformada. Desculpe a crítica, né? Meio deformada. Porque ela é eclesiocêntrica, ou cultocêntrica. A nossa religião cristã, vou falar em termos bem rasgados, é totalmente dependente da liturgia. Sem liturgia nós não somos nada, somos quase que nem que o outro. Isso é um erro. É um erro da reforma protestante, herdado da Igreja Católica, né? Porque se você ler o que o Novo Testamento fala sobre culto, fala muito pouco. Talvez Coríntios 12, ele fala um pouco sobre ordem do culto e tal. Quase tudo que... Jesus não falou nada sobre culto. Nada. Né? Quase nada. Não vou dizer nada porque seria muito radical. Os apóstolos falam quase nada sobre culto. Falam sobre virtude, vida cristã, trabalho, negócios, família,
atitudes, relacionamentos mútuos, mas quase nada sobre igreja. Nós não saberíamos quase nada sobre a igreja se não fosse o Apocalipse. O Apocalipse fala do culto. E nos ensina o que é um culto cristão. Adoração, prostração, né? Oração dos santos, né? Reverência absoluta a Jesus Cristo, né? Centralidade de Deus nos nossos corações. Então, assim, sem o Apocalipse, pode ir para casa. E Paulo dá uma definição de culto, né? Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto nacional. Então, atenção, né? Atenção para os aspectos religiosos. Pelo menos nós devemos ter uma vida cristã, como igreja, né? Que corresponda aos pesos e importâncias do Novo Testamento, dando importância ao que o Novo Testamento dá, né? E relativizando as coisas que têm menos importância, né? Então a nossa vida congregacional deve refletir as importâncias, os pesos e as medidas do Novo Testamento. É interessante que nas igrejas lá do Apocalipse, Jesus está até fora do culto, né? Ele está fora, está batendo lá na porta. Você pode ter igreja sem Jesus. Meu Deus, você pode ter cultos sem Jesus. É como um pastor aqui realizando um casamento, né? E o noivo e a noiva estão lá fora falando, gente, vocês esqueceram a noiva. Ah, vocês esqueceram a noiva não chegou. Como é que vocês estão fazendo um casamento sem a noiva? É Jesus lá em Laodiceia, né? A gente usa esse versículo para evangelismo, né? Está errado. Está errado. Eis que estou à porta e bato, não é para o ímpio, não, é para a igreja. Para a igreja. Abre a porta, gente. Vocês estão esquecendo de mim. Vocês estão fazendo culto para quem aí dentro? Estão reunidos em mais de 3, mas não em nome de Jesus. Exato. Então, assim, olha o que Apocalipse está nos dizendo, né, sobre a igreja. Né? Então, nós temos que aprender aqui algumas coisas. Bom, sobre o Espírito Santo, é uma teologia, digamos, bem difusa, né? Bem difusa. Apenas quero alertar para quando a Bíblia fala os 7 Espíritos de Deus, né? Você lembrar que está falando do Espírito Santo. A palavra Espírito Santo basicamente não existe em Apocalipse, né? Aparece apenas na carta às igrejas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Então ali aparece o Espírito Santo. E quando fala os 7 Espíritos de Deus, as 7 lâmpadas de fogo, né? Prestar atenção, porque essa é a maneira como o Apocalipse fala do Espírito Santo. É claro que nós poderíamos ir longe aí falando sobre a teologia do Apocalipse. Eu quis apenas fazer essa aula demonstrativa, né? Para vocês pensarem sobre isso, né? Eu abro o Apocalipse com as minhas perguntas, né? E eu vou atrás, então, aqui ele falou isso sobre Jesus, né? Será que ele fala isso no outro versículo? Aqui também falou aqui, né? Então, essas são as perguntas que a gente faz para extrair conhecimento, né? Para ter revelação, né? Para ter revelação da palavra de Deus. Porém, como a teologia é palavra humana, e nós vemos obscuramente, não claramente, como ele é, então nós nos aparamos uns com os outros, né? Irmão, eu li isso nas Escrituras e tal, eu li e tal, não sei o que. Nós comparamos e vamos então juntos brilhando e melhorando a nossa vida como cristãos e como igreja. Amém? Ninguém mais fala, ditatorialmente, porque eu já estourei meu tempo. Alguma pergunta? Irmãos, muito obrigado por esse tempo de culto, né? Culto, né? É um culto, né? Culto da palavra no centro. 32 aulas, né, em 2017, né? Vamos para o recesso acompanhando o calendário da igreja, né? Eu estou disponível para o ano que vem, né? Se tudo der certo, é Apocalipse que eu quero trabalhar com vocês. Oremos, né, pela nossa classe, pelo nosso curso, para Deus nos dar a oportunidade, né, de estarmos firmes e fortes aqui no próximo ano. Será um ano pesado para mim, né? Estou fazendo doutorado, estou nos últimos 2 anos,
a coisa pesa, né? Mas eu estou disponível, é um compromisso que eu tenho com Deus, né? E com vocês, tá? É a maneira como eu tenho de servir essa igreja, né? É o ministério que Deus me deu para fazer e eu não quero guardá-lo para mim. Eu estarei aqui, se Deus quiser. Oi? Eis que estou à porta e bato. Se deixar eu... Exatamente, obrigado. Eis que estou à porta e bato. Bom, vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus. Alguém que queira nos dirigir em oração, agradecendo a Deus pelo ano e tal, orando pelo próximo ano, por favor. Senhor, o Senhor é grande e nós te adoramos. Amém. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais sobre o Senhor, Amém. sobre os propósitos que o Senhor já programou para nós. Nos ajuda a entender a Tua Palavra e para isso pedimos que o Teu Espírito Santo esteja sempre conosco. Obrigado pela vida do irmão Eliseu, que ele possa ter êxito no completar do seu estudo e eu te agradeço porque ele nos abençoou com o conhecimento que ele nos repassou. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um. Que as pessoas aqui hoje, que os nossos irmãos aqui presentes possam sair daqui mais jubilados, com o conhecimento e esse relacionamento que deve ser aprofundado contigo. Fica conosco, nos ajuda a vencer o mal como o Senhor já venceu lá na cruz do Calvário, o Cordeiro Santo que é Jesus Cristo. Muito obrigado por este dia. Eu te peço, por favor, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Nós daremos notícia no grupo da data de